É tão bom reunir com vocês hoje, porque é o seguinte, eu falei assim do louvor e adoração, né? Porque esse é um assunto tão importante e que muitas vezes tem sido até esquecido de, na verdade, da real intenção disso, né? Da arma que é, do que isso significa na vida de quem de verdade entender e poder usar isso em prol das suas batalhas, das suas guerras, não é? Para honra e glória do nome do nosso Deus, mas é uma ferramenta maravilhosa, é algo poderoso, não é? Então, assim, eu queria iniciar essa live perguntando para vocês aí o que vocês. Para a gente começar isso aí já daquele jeito, né? Aham. Pastor, conte-me uma experiência tua aí no louvor, algo poderoso que o senhor fez enquanto você o adorava. Conta que ela, vou dar uma sugestão para ele, da canção Vem Me Envolver, né? Ok, ok. Eu vou falar de uma canção nossa que Deus nos deu há uns, acho que 12 anos atrás, né? E nós participávamos da época do Ministério Casa de Davi, em Londrina, né? Liderado na época pelo Mike Shea, Davi Silva e Paulo Moral, tantos outros pastores e irmãos. E eu estava num turno, Vagnão, de adoração, e o meu turno era de 2 às 4 da tarde, na segunda e na quarta-feira. Uhum. E eu comecei, eu olhei para o relógio, deu 2h15, cara, aquele dia, sabe aquele dia que você jura que Deus não existe? Que você, rapaz, você não está ouvindo nada, não está sentindo nada, tu lê a Bíblia, parece que piora, sabe? Eu acho que isso só acontece comigo, só aconteceu comigo, né, gente? Uhum. Então, assim, faltava ali 1h45 para do turno. E eu fiz uma oração. Eu falei, eu comecei a fazer uma oração e essa oração ela foi literalmente uma canção que nasceu ali naquele momento. Eu comecei a orar. Eu peguei, na verdade eu parei de tocar. Tava Uhum. eu e um amigo na mesa de som. Eu peguei uma cadeira e coloquei na frente do meu teclado. Eu falei, pai, eu queria que você sentasse aqui. Meu Deus. E eu coloquei uma cadeira. Peguei uma cadeira e coloquei na frente do meu teclado. E naquele momento que eu não estava assim, com nenhum sentimento, não estava sentindo nada, não estava falando em línguas, não estava vendo nada, inspiração zero, sabe? Ali somente por entendimento e obediência. E abro até um parênteses aqui. Isso eu creio que Deus permite muitas vezes nós sentirmos isso para que a gente cresça em maturidade. Porque a Sim, adoração não tem a ver com sentimento, mas a adoração tem a ver com a revelação do quanto ele é digno. sim. Então, eu não sou fiel a Dani porque eu sinto. Hoje eu não estou sentindo vontade de ser fiel. Hoje eu vou chutar o Boa. balde. É o entendimento de uma aliança, Sim. da Boa, dignidade, boa. da, da aliança que Deus nos deu. Então, enfim, vamos lá. Depois a gente comenta também sobre isso. E eu comecei a fazer uma oração, Wagner. E a oração, ela foi. Eu vou fazer junto aqui com o teclado, porque foi dessa forma que nasceu, né? A maneira como essa canção surgiu, desde a primeira, as estrofes e depois o refrão, em um ambiente assim, desfavorável. Então a adoração, né, que alguém perguntou ali qual é o tema da live, né, nós estamos falando aqui sobre a adoração, né? Adoração como arma de guerra, como arma de Sim, batalha, como o nosso chamado como cristãos é um chamado eterno, né? Eu costumo dizer isso, que a adoração sim, é um chamado eterno da igreja, não é só para músicos e ministros de louvor, mas a adoração é um chamado dos filhos. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, está lá em João verdade. 4, quando ele teve aquela conversa com a mulher samaritana e ali ele deu uma aula de adoração para ela naquele poço, né? Então, assim, o pai procura. Então, a adoração é para os filhos, não é só para os ministros. Então, é interessante falar sobre essa canção e a experiência em adoração, como ela surgiu,
Porque adoração, justamente, eu creio que é nós rompermos com nós mesmos, rompermos com a nossa alma, Sim, com nossos sentimentos, que não estão contribuindo para aquele momento, mas render ao Senhor, entregar ao Senhor a nossa adoração, né? Isso vai fazer com que a gente seja fortalecido, vai fazer com que o Senhor se mova em nosso favor e mude as circunstâncias ao nosso redor. verdade. Guerra, né? Então a gente tem que aprender mesmo a guerrear em adoração, né? E eu comecei a fazer uma oração. Eu estava vindo de uma canção e eu continuei ali nos acordes, eu estava em sol maior. Eu comecei a fazer uma oração. Eu falei, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti. Eu quero me tornar semelhante a ti. Cara, para quem me conhece aí, né? Tá aqui meus pais, tem amigos bem íntimos aí participando dessa live. O pessoal sabe que eu não sou eu posso cantar algo espontâneo assim durante uma hora, mas a maioria das vezes, cara, eu esqueço. Depois acaba, eu não lembro mais. Mas ela veio muito pronta. Ela veio uma oração muito poética. Ela veio algo que realmente aquilo que eu queria naquela hora. Nasceu mesmo. Não era, eu não queria somente estar ali para cumprir aquele turno de adoração. Não que isso não fosse digno, não que isso não fosse correto. Mas eu queria realmente que Deus pudesse, ao mesmo tempo que Ele viesse produzir, mas que Ele viesse extrair algo que Ele quisesse ouvir. Algo que Ele quisesse que eu cantasse para Ele. E ali eu estava dizendo, eu coloquei aquela cadeira na frente e eu fiz essa oração na hora. Me veio a melodia na hora, eu nem anotei, ficou tão gravado. O download na hora. Na hora, foi um download na hora. Eu comecei então a cantar assim, ó. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Glória a Deus. Eu quero estar contigo. Você que está em casa, adore o Senhor. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti, me tornar semelhante a ti. Eu quero ser mais íntimo de ti, me tornar semelhante a ti. E aí eu fiquei com essa parte um tempo, e alguns meses depois, a Dani, ela estava falando sobre esse ambiente que não era favorável. Não foi nesse momento, nesse dia que eu recebi essa parte, mas no dia que nós estávamos fazendo um turno juntos, porque ela trabalhava na escola Tom Melhor, e o nosso turno não batia o horário, a gente fazia pouco turno até juntos. Mas nesse momento, nesse dia que nós fizemos esse turno juntos, o que estava acontecendo desse ambiente desfavorável? Haveria uma gravação de um DVD. E tinha algumas pessoas naquele momento, naquele ambiente, falando sobre a câmera, onde ia ficar, isso, aquilo. E todo o pessoal falando, atrapalhando a gente também não querendo atrapalhar eles. E teve uma hora que eu até pensei, falei, vamos embora. A gente marca outro turno. Mas aí eu não falei nada, também ela não falou, e a gente permaneceu. Sim. E aí nasceu o refrão. Ela vai cantar o refrão agora. Vem me envolver com os teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com os
leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Jesus, só tu és. Só tu és, Senhor. Meu amado. Só tu és o meu amigo. E, para a glória de Deus, sabe, nós temos recebido testemunho dessa canção, cara, até hoje, o que Deus tem feito. E algo assim, há 12 anos já, a gente nem canta tanto essa música mais, mas irmãos que iam se suicidar, quer dizer, um irmão que Glória ia a Deus. se suicidar, já com a corda no pescoço. Ele me contou esse testemunho, falou, cara, eu lembrei me veio esse refrão na hora. E tantos outros testemunhos. Teve uma irmã que colocou aqui um testemunho um dia para mim, falou, cara, eu liguei essa música aqui, eu tô varrendo a igreja, coloquei essa música alta, a pessoa foi atraída ouvindo a música, ela veio, se entregou a Jesus ali comigo mesmo. Então, assim, e tantos outros, né? Conforme a Tamires Garcia canta, nunca foi sobre nós, né? É tudo sobre, tem a ver com a gente, é tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Jesus. Então, E assim, nasceu de um momento de guerra, né? De um momento... Sim, eu até comentei o desfavorável, porque, como ele disse, ele estava ali e precisava cumprir aquele turno, aquele horário em adoração, mas ele não estava sentindo a presença de Deus, exatamente, né? Porque tem dias que a gente está assim, a gente não está sentindo a presença de Deus, a gente está passando Sim. por uma dificuldade, mas se a gente escolhe perseverar, permanecer e adorar, né? Não é sobre gerar uma canção, mas é sobre aquilo que Deus gera no nosso coração, né? E que se for uma pregação ou se for simplesmente algo para você, mas vai atingir a outras pessoas também. Esse que é o segredo da adoração, né? É aquilo que Deus faz em nós e a presença dele quando nos toca, nos transforma, à medida que a gente se rende, essa presença depois vai transbordar e vai atingir outras pessoas, né? Voltando ao assunto da mulher samaritana, ela saiu daquele poço e ela alcançou toda a cidade para Jesus. Sim. Foi um instrumento do Senhor ali, porque ela se rendeu em adoração. Então, acho que a adoração, ela tem essa capacidade de nos fazer tirar os nossos olhos de nós mesmos, né? E voltar os nossos olhos para Deus, nos render. Verdade. Então, a gente precisa tanto disso hoje, né? Para fugir de falsas doutrinas, para fugir do engano e de tantas da pandemia. A adoração, ela nos conecta com Deus de uma forma que a gente escuta o coração dele e a gente precisa disso, né? Sim, sim. Olha, gente, eu percebo que às vezes parece que Deus é meio brincalhão, assim, né? Às vezes parece que ele não tá nem aí. Deus parece que anda brincando, esconde, gente, é verdade, viu? Fica escondidinho ali só para ver se você vai insistir ali em procurar e encontrar ele, né? Muitas vezes eu tive experiências assim, e eu quero dizer para você que está em casa, apesar de você muitas vezes sentir, talvez, que Deus não está com você, se sentir abandonado, não é abandonado a palavra, é muito pesado abandono, né? Mas se sentir só mesmo, Deus está com você, né? Ele está esperando uma atitude tua, ele está esperando você rasgar o teu coração e derramar, né? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando eu me converti em 97, não foi ninguém pregando para mim, ninguém falando da palavra, nada. Foi um louvor que eu escutei. E naquele dia aquilo trouxe algo no meu coração que eu nunca havia experimentado. Eu sempre falo isso porque isso foi algo que me marcou muito, né? Através da música, através do louvor, né? Aquele louvor eu tenho certeza que ele estava conectado com Deus e Deus estava agindo naquele lugar, né? No dia que eu falo que foi o dia da minha experiência com Deus, eu fiquei chorando dentro da igreja e eu não sabia por que eu chorava tanto. Eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu tinha que mudar, né? Mas eu sentia arrependimento, eu sentia
parecia que eu estava sendo lavado naquele momento. E foi através de um momento assim, e as pessoas falavam para mim que eu tinha valor. O louvor era isso, você tem valor, né? E aquilo me trouxe um impacto muito grande, né? E naquele dia, parece que todo um entendimento de uma vida veio sobre minha mente, o entendimento de que eu precisava de Deus, que eu necessitava daquilo, e foi algo assim muito poderoso. Então, para você que está em casa, né? Eu quero dizer para você, talvez você está aqui nessa live até pensando assim, pô, Vagnão é Reuel, Dani, eu não sei o que que é louvor, cara, eu não sei o que é isso. O que que é adoração? O que que é turno? O que que é? Vocês estão falando de uma coisa que eu não tô compreendendo, mas é para isso que essa live está aqui hoje, para trazer isso de uma forma que você vai entender e compreender, né? Hoje, quando terminar essa live, você vai estar com uma ferramenta nas suas mãos, na ferramenta não é uma arma de guerra mesmo. Amém. Você vai compreender a respeito disso, não é? Pastor Reuel, que bênção esse louvor, cara. Eu escuto ele quase todos os dias, né? Olha, É verdade, eu não conhecia esse louvor, mas depois eu comecei a escutar e prestar atenção na letra e é muito profundo, é muito maravilhoso, né? Eu, meu filho pequeno, canta, às vezes a gente está no carro, começa a cantar, bem na cabeça e é muito bom isso, muito bom, sabe? Às vezes eu venho aqui para o meu devocional e é importante você que está em casa ter um devocional. Você precisa ter um momento seu com Deus, um momento que não tem ninguém, não existe nada ali, só você e Deus no teu quarto. E eu coloco esse louvor e eu fico, sabe, daquele jeito. Como diz o apóstolo Zermino, chapado, né? tapado. Com certeza. E assim, isso é muito bom, né? É, Pastor Joel e Dani, para quem está aqui na live com a gente, qual é o primeiro passo para a pessoa começar, para ela começar a entender essa questão do louvor? Qual é o primeiro passo? Como ela consegue ter uma mudança através disso, né? Com certeza. Eu creio que o louvor, ele. Bom, primeiramente, né, eu acho que seria legal a gente relembrar ou, para alguns, esclarecer a definição de alguns nomes, né? Como você Isso. falou, que lance é esse de turno, que parada é essa de louvor, como é que é o negócio de adoração, não é tudo igual, tudo a mesma coisa. Então, assim, eu acho que seria legal e é importante, até porque eu gosto muito desses dias de nós trazermos clareza sobre alguns nomes, clareza sobre algumas afirmações que nós temos há muito tempo feito e não sabe às vezes nem por quê. Sim. Tipo assim, eu vou deixar aqui só um exemplo. Por que a gente levanta a mão entre uma música e outra? Por que a gente levanta a mão no culto? Ah, eu levanto a mão porque o outro está levantando. Se eu não levantar, eu vou ficar envergonhado. Mas a gente não sabe nem por que levanta a mão mais. Entendeu? Então, por que bate palma? É só entre uma música e outra? Irmãos, a palavra louvor, ela significa expressão. Então, o louvor, ele é a nossa expressão. E sempre como nós dizemos, ele é a expressão daquilo que Deus tem feito através de nós, que Deus tem feito por nós, esse reconhecimento. E a adoração, ela é sobre quem Deus é. Então, nós temos um ambiente então, de expressão, de palavras, cada um na sua essência, cada um na sua personalidade. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de ficar quieto, tem gente que gosta de aplaudir, tem gente que gosta... Mas eu creio que a dignidade de Deus, ele é digno, ele é merecedor das nossas expressões, do nosso melhor. Porque eu sempre dou exemplo. Para a gente que gosta de futebol, o pessoal aí que assiste aí, que torce, que é apaixonado por seu time, pelo futebol, o problema não é ser apaixonado por um time ou pelo futebol. O problema é não dar essa paixão a Deus. Exatamente. Porque quem é o verdadeiro campeão dos campeões é Jesus. É Ele que morreu e ressuscitou, que nos deu vida eterna, Verdade. que dá uma alegria que não dura uma temporada, não dura um final de semana, não dura 90 minutos.
Então, o problema não é torcer por um time de futebol, não é ficar rouco por um time de futebol. O problema é, enquanto estamos cultuando a Deus, nós não damos isso a Ele nem a metade. Verdade, Então, somos medíocres. eu sei que tem algumas questões aqui, religiosidade, tem uma questão também de denominacionalismo, né? Porque tem contextos que não aceitam certos tipos de expressões, mas independente disso, eu tenho um quarto, cada um aqui tem um quarto, tem uma casa. E a gente não se limita a adorar a Deus num fim de semana, numa igreja. Mas Mateus 6, versículo 6 fala aí, e quando orares, entra no teu aposento e fechando a Verdade. porta, Pai que está em secreto te vê no secreto. Então é claro que esse versículo ele não fala somente do quarto físico, geográfico, também fala sobre isso. Mas é o Pai que está num secreto. O primeiro secreto que ele está é dentro de nós. Então eu creio que o primeiro passo, Vagnão, não tem outro a não ser ter a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdade. Então Muito importante. como eu sempre digo, não tem atalhos, Vagnão. Eu não sei se você concorda comigo, se entende dessa forma também, as pessoas que estão nos ouvindo, mas não há atalhos. Uma coisa é se a gente chegasse aqui agora e colocasse um monte de leis e regras e dissesse assim, não, você tem que ir para uma igreja evangélica, você tem que, Yes. você tem que entrar para uma escola de batismo, você tem que se batizar, você tem que tomar ceia, você tem que dizimar, você tem que ofertar, porque aí sim você é um verdadeiro adorador. Não, gente, não tem a ver com nada Verdade. sobre isso. Tem a ver com uma coisa só. É uma pergunta, na verdade. Quem é Deus para você? Quem é Tudo. Jesus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Então, essa tua resposta agora, que você vai dar aí na tua casa, já é uma resposta em que, de repente, você vai falar assim, eu não sei. Você poderia, de repente, agora, do jeito que você está aí, drogado, chapado de cachaça, querendo acabar com tudo, de repente você pode agora só falar assim, Deus, eu preciso responder esse negócio aí. Qual é a resposta desse negócio aí? E de repente tem outras pessoas que estão aí engravatadas, preparando uma pregação, escalado para pregar e ministrar agora, domingo à noite. E de repente você só sabe responder isso porque a teologia te ensinou alguma coisa. Você só sabe responder isso porque uma música te ensinou alguma coisa. Mas o ponto, não há diferença entre alguém que não conhece e alguém que está somente respondendo baseado numa informação. Naquilo que foi ensinado. Exato. Mas tem a ver com uma resposta muito íntima, muito verdadeira, muito minha. Não, eu não respondo pela Dani, a Dani não responde por mim. Mas Exatamente. existe algo que nós precisamos dar, porque antes da gente, entre aspas, precisar dar, ele morreu por cada um, ele ressuscitou por cada um. Bem. Não foi por atacado. O perdão dele não é por atacado. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Baseado em Mateus 16. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem por aí que eu sou? Então, a gente pode perguntar para cada um aqui. Para o apóstolo, para o profeta, para o evangelista, para o pastor, para o mestre, para o cantor, para o cara que dança, para a mulher que pinta, para sei lá, para qualquer um que está nessa live aí. Quem dizem por aí que eu sou? Ah, os crentes falam que tem um filho, que Deus é pai. Ah, os evangélicos dizem, os católicos dizem, as religiões tais dizem isso. Aí, de repente, cara, ele torna algo pessoal. Sim. Esse que é o ponto. Então, a adoração, ela parte de algo pessoal. Eu posso cantar, eu posso entrar ali numa igreja
e começar a cantar. Pô, que música legal! Como você mesmo disse, você foi tocado, atraído e transformado através de uma música. Então Deus usa o que ele quiser. Ele usou uma mula, ele não vai usar uma música. Sim, Então, verdade. o ponto é esse. Deus é livre. Deus é um Deus livre. É até engraçado, estranho falar isso, mas Deus está acima de tudo e todos. Deus é livre. E Ele quer te dar liberdade. Ele quer nos libertar realmente da religiosidade, de Amém. Em conceito. nome de Jesus. Ele quer nos dar o conceito do céu. Então, assim, vamos voltar aqui, a gente vai comentando mais a fundo isso para frente. O que que você tem que... Pode O falar, pode primeiro falar. o primeiro passo realmente é a gente só pedir: Deus me revela quem é você. Porque a partir disso, Vagnão, cara, tudo se encaixa, tudo se resolve, Perfeitamente. acabou. A revelação de quem é Deus é a resposta de quem eu sou. A pergunta de quem é Ele, na verdade, já é a resposta de quem eu sou. Porque Exatamente. Porque quando Simão Barjonas fala assim, tu és o Cristo, quando ele teve a resposta de quem ele era, automaticamente ele também tem a resposta de quem ele é. E aí Jesus vira para ele e fala o quê? Eu te digo também que tu és Pedro. A gente sempre afirma, costuma dizer que o filho, ele é restaurado no Pai. Porque o Pai, ele é a fonte de tudo. Então, voltar para a fonte é ter as respostas de que o mundo De deseja tudo. e precisa. Então, acho que o primeiro passo, Vagnão, eu não quero transformar isso em uma resposta mística ou sobrenatural, mas Glória a Deus. Perfeito, não meu tenho irmão. como fugir. Não, a gente não tem como fugir. E até bato aqui, vou bater em algo, numa, numa mentalidade que está querendo nos desviar. Irmãos, eu não Manda. tenho um atalho para essa resposta. Eu poderia te falar muito bem aqui, ó. Pega o meu CD, entra no Spotify e pega aquela música e você vai se conectar. Cara, isso seria vender música. Eu posso falar muito Sim. bem para você. Não, encontre uma forma de amor e você vai conhecer Deus. Seja uma mulher, seja um homem, você que é mulher, pode ser uma mulher. Você que é homem, pode ser um homem. A gente pode ser um animal, pode ser em uma planta. Então, tudo está sendo o relativismo, ele está inundando a cabeça das pessoas. Tudo é relativo. Exatamente. E não tem relatividade quando nós falamos sobre Deus. Tem somente um caminho, chamado Jesus. Uma verdade. Só tem uma verdade. Eu não tenho uma verdade, o Wagner não tem outra, a Dani não tem outra, o Batista não tem outra, o metodista não tem outra, o budismo não tem outra. Não, somente tem uma verdade. Amém. Então, eu não tenho como, irmãos, nessa pergunta do Wagner, qual seria o primeiro passo para que a gente pudesse louvar a Deus, para que a gente pudesse adorar a Deus? Não tem caminho bonitinho, só tem um caminho. E esse caminho é saber essa resposta. Quem é Deus? Quem é o Pai? Quem é o Filho? E quem é o Espírito Santo? Sabendo responder Amém. isso. Na verdade, não sabendo responder, porque a gente não sabe responder isso. Se não for por uma revelação, nós não temos como saber. Ou, né, você que tem uma Bíblia, você que tem uma internet, vai ler a palavra de Deus, que é a Bíblia. E a Bíblia, ela não precisa ser contextualizada. A Bíblia, ela não precisa se conformar. Ela não precisa se ajeitar para esses dias. Porque, na verdade, o convite do Evangelho, o convite ainda é pela cruz. Ainda é arrependei-vos. Ainda é. Amém. O convite do Evangelho não é para se moldar as minhas paixões e a tua paixão. Não tem atalho, gente. Não tem outro caminho a não ser arrependei-vos. A não ser quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Amém. Cara, na verdade, eu respondo
a minha resposta é que a gente possa responder essas 3 perguntas. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito? Eu creio que isso tudo vai Verdade. a Não está ligado. essa Pode falar? essa resposta ela já vai ser uma adoração. Porque ele vai... Cara, quem é o mais interessado em se revelar? Porque Deus amou o mundo, ele foi quem amou primeiro. O mais interessado em se revelar é ele, em responder Verdade. quem é o Filho, quem é o Espírito, é ele. Então eu creio que essa pergunta, porque muitos de nós sabemos responder quem foi John Wesley. Muitos de nós saberemos responder quem foi Catherine Kuhlman. Muitos de nós vamos responder quem foi Calvino. A gente vai saber tudo. Quem é o seu próprio pastor, né? Quem exato. Mas muitos de nós não sabemos dessas 3. Sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe uma 4ª, quem nós somos. A gente sabe mais sobre o outro do que sobre nós. Então, a adoração, eu posso até aqui adiantar uma pergunta, né? Qual seria o primeiro impacto da adoração? É revelar quem nós somos. Sabe? Aqui, bem popular, um bando de Zé Ruela. Entendeu? Um bando de Zé Ruela. Porque aí, quando eu sou convicto, vamos dizer assim, da lástima, do traste que nós somos, que eu sou, eu vejo o quanto ele nos ama, o quanto ele nos perdoa, o quanto tem Exatamente. misericórdia. Então, quando eu vou vendo, quando eu vou reconhecendo as minhas fraquezas, e ao mesmo tempo eu reconheço quanto amor tem vindo sobre nós, quanta misericórdia, quanta graça, quanto que ele é fiel, não me resta outra coisa a não se adorá-lo. Verdade. Gente, tremendo isso aí. O amor dele é o combustível da nossa adoração, né? Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se a gente não entende esse amor que é revelado no próprio Cristo, né? Travou ali. Pode ir, o som está saindo. Tá saindo o som? Uhum. Agora parou. Né? Revelado na cruz, não há adoração sem cruz. Então, eu diria assim que um dos primeiros passos é olhar para a cruz, né? Para a obra de Jesus na cruz, para o amor de Deus revelado em Jesus, para conhecer o Pai através desse amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E conhecê-lo é a própria vida eterna. Né? Então, esse é o primeiro passo para a adoração, esse desejo de conhecer e prosseguir em conhecer, porque senão a gente vai estar como os fariseus ali, quando Jesus falou para eles, está lá em Mateus 15:8, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? Mesmo com tanta informação, com tanto conhecimento, aquele povo estava honrando Jesus só com os lábios, a sua adoração consistia só em tradição ensinada pelos homens. E não é isso que Deus requer de nós como igreja, né? Ele nos deu o seu Espírito está habitando dentro de nós para nos levar a esse conhecimento pleno de quem Ele é, essa revelação de quem Ele é, o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando nós vamos nos aprofundando nesse relacionamento, nessa intimidade, a gente vai fluindo em adoração. Aí não importa mais qual é a música, né? Porque muitas vezes a gente chega no culto e a gente não conhece a música e fica perdido. E como o Reuel fala, às vezes eu não conheço a música, mas eu conheço aquele que está sendo adorado. Então eu não vou ir de forma alguma ali naquele ambiente deslocada, porque por mais que eu não conheça a música, que eu não goste do estilo daquela canção, a adoração vai além da música, o louvor vai além da música, né? Então é algo pessoal, é meu para o Senhor. Então eu não gosto daquela canção, eu posso simplesmente falar minhas palavras para Deus, entregar a Deus em louvor. Eu te adoro, tu és o meu Salvador, né? Então a adoração ela precisa passar por essa revelação e é através da cruz, através de Jesus. É simples, mas é profundo, né? É simples, mas é a essência do Evangelho e não tem como fugir disso. Eu quero ser
essa canção é bem antiga, mas ela reflete muito essa sua pergunta, que em primeiro lugar é desejar agora ser a imagem de Jesus, ser como primogênito, ser como irmão mais velho, entendeu? Ser um homem segundo o coração dele. E ser um homem segundo o coração dele, uma pessoa, né? Quando a Bíblia fala um homem, ela não está falando somente sobre o sexo masculino, mas homem, mulher. E como que é ser segundo o coração dele? Em primeiro lugar, conhecendo o coração dele. Por isso que tem a ver com a questão da revelação. E o segundo ponto, né, que até colocaria como resposta, que é a intimidade. A intimidade gera paixão. A intimidade, ela aquece esse ambiente da paixão. Sim. E automaticamente, quando eu tenho revelação de quem ele é, me leva a um lugar de maior intimidade, de uma intimidade mais profunda. Porque aí eu não estou mais sendo movido pela música, mas pelo alvo da canção. Eu não estou sendo mais movido somente porque eu tenho que ir no culto, porque é o culto de ceia. Se eu faltar o culto de ceia, o pastor vai me dar uma bronca. Não, agora eu passo a ir para o culto por causa do primeiro alvo do culto, que é a adoração, aquele que vive, aquele que reina, a adoração ao Senhor. E o segundo ponto, que a Bíblia fala, que é bom, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E Sim. ali o Senhor ordena a sua bênção. Então tem uma bênção. Existe uma bênção, existe um derramado específico no ambiente da reunião, da coletividade, da nossa reunião. Então, a primeiro lugar, Wagner, eu creio que o primeiro impacto dessa nossa identidade é querer agradar a Ele, é querer conhecer o coração dele. E automaticamente isso assim, isso está muito conectado. Quando eu começo a desejar conhecer o coração dele, automaticamente, então, eu me torno como ele. Eu me torno, Sim. então, conforme segundo o seu coração. E me deixa mais humano isso. Porque, na verdade, ter a identidade restaurada nos torna mais humanos. Porque Deus nos dá o coração do outro. Deus nos dá o coração da esposa, do marido, do filho, do pai. Então eu me torno mais humano. Eu não me torno mais anjo. Eu não me torno conforme o apóstolo Luiz Hermínio sempre nos fala, nos ensina. Jesus veio para a Terra para nos ensinar a sermos humanos. Tudo que ele aponta é para ser um homem melhor, uma mulher melhor. Sim. Um amigo melhor, amar o próximo. Então, eu creio que o impacto de quem eu sou está em saber que eu sou filho porque, primeiramente, ele é pai. E eu sou amado porque, primeiramente, ele me amou. Então, eu vou começar a dar para o outro, dar para o próximo, aquilo que ele me deu. Então, eu creio que esse é o nosso desafio. Vou falar uma coisa para você. Pode falar, pode falar. Eu estava pensando aqui enquanto ele falava, né? O verdadeiro adorador, ele não vai ter crise de identidade, porque a identidade dele não está firmada nele mesmo, né? A minha identidade não está firmada em mim, mas está firmada em Deus. Então, eu o adoro, eu o conheço e ele me revela quem eu sou, ele me revela o quão importante eu sou, o quão amada eu sou, né? Então, a questão, o Salmo 115 traz um princípio espiritual que aqueles que adoram e confiam se tornam semelhantes, falando sobre a idolatria, quem adora aos falsos deuses, né? Quem são os ídolos das nações? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Isso se tornam mesmo. semelhantes a eles os que os fazem e os que nele confiam. Mas nós que adoramos ao Deus vivo, nós nos tornamos semelhantes a ele também, porque isso é um princípio espiritual. A gente precisa compreender como igreja que enquanto acontece essa conexão em adoração, quando o nosso coração está realmente rendido e aberto para o Senhor, nós vamos sendo transformados à sua imagem e semelhança.
né? E isso vai restaurando a nossa identidade, a razão pela qual nós nascemos e para a qual nós existimos. Nosso propósito está em Deus, né? Ele sonhou conosco e antes da fundação do mundo nós já fomos eleitos no Senhor, né? Então, assim, em Cristo nós temos uma identidade de filhos e essa é a primeira e mais importante coisa, a nossa porta de entrada é o fato de sermos filhos, né? Eu estava só querendo fazer uma observação aqui sobre, você falou sobre os turnos, né? De repente tem pessoas vendo e não sabem o que é um turno, né? E lá em 1 Crônicas, depois puder ler lá, 1 Crônicas 25, fala que Davi, juntamente com os capitães da guarda, ele separou Asaf e a mãe de Edutum para estarem ministrando ao Senhor, para profetizar ao Senhor com música. E ali houve em Israel, ininterruptamente, turnos de adoração 24 horas. Eles fizeram a tenda de Davi, colocaram a arca ali, e ali eles adoravam o Senhor diante da arca 24 horas. Esses eram os turnos. Ali começou, se instituiu em Israel os turnos de adoração. Então, quando a gente fala de turnos, hoje em dia tem as casas de oração, Sim. Muitas igrejas têm feito salas de oração, que nessa visão de estarmos continuamente ministrando diante do Senhor, né? E isso tem a ver com a nossa identidade como filhos e como igreja, porque a gente precisa entender também o nosso sacerdócio como igreja, né? Somos sacerdotes reais em Cristo Jesus. Isso nos faz poder entrar pelo novo e vivo caminho com ousadia. Eu creio que a igreja precisa entender isso, precisa se posicionar nesse lugar de sacerdócio real, né? Porque é nesse lugar que nós vamos guerrear em adoração, né? Como sacerdotes, entrando com ousadia no Santo dos Santos para adorar ao Senhor. Então, esse nosso encargo, essa nossa autoridade como embaixadores do reino, como sacerdotes, ela é que nos leva também a guerrear em adoração, né? Verdade. Eu vou falar para vocês uma coisa. Enquanto vocês estavam falando, eu começo a lembrar de algumas coisas, né? Gente, para você que está em casa aí, olha, não sei se já aconteceu com você, mas comigo aconteceu muitas vezes. De você estar assim, ó, ou no carro, ou sei lá, sentado, de repente você pensa assim, vem aquele pensamento, cara, eu sou filho de Deus, mano. Quando bate aquela. Aí sabe que eu sou meio malucão, sabe? De verdade, gente, sou meio malucão. Então eu tô no carro, aí tipo, eu já vi gente olhando pra mim do outro carro, tipo assim, o que esse cara tem, mano? Uhum. E aí eu tava tipo lembrando, puxa, cara, eu sou filho de Deus, meu. E aí você dá risada, você fala, meu, isso é demais, cara. E você fica muito feliz por isso. Ser filho de Deus, né? Ser ali, você foi comprado e remido, você foi comprado por um alto preço, sabe? Preço de sangue. Jesus te amou de uma tal maneira que se entregou por amor a você. Quando isso bate no coração, é que nem, nossa, esse negócio te levanta, isso te faz, isso te traz vida, né? E é a palavra de Deus que se cumpriu, é o verbo vivo. Gente, é o criador de todas as coisas, de tudo que você está vendo, é o teu criador. Pegar e se importar e falar assim, puxa vida, eu amo o Vagnão, do jeito que ele é ali, eu amo ele. Daquele jeito, ele pisou na bola, aconteceu, fez assim, fez assado, mas eu amo ele. Eu ainda acredito que ele pode chegar lá. Eu acredito ainda que ele pode ser regenerado. Então eu vou trabalhar. Gente, existe um Deus poderoso, grandioso, maravilhoso, que se importa com o meu coração, com o coração do Reuel, da Dani e com o teu coração, sabe? Se importa com você nesse momento que você está em casa. Você está vendo a gente falar sobre louvor, sobre adoração, está vendo a gente falar sobre experiências, não é? Sobre sacerdócio, uma série de coisas. De repente você fica assim, puxa, que papo maluco é esse povo está falando aí? Olha, gente, Deus tem um plano para a tua vida. Ele tem um plano para executar na tua vida, né? E a primeira coisa que ele quer de você é o teu coração, para transformar você. Ele quer habitar no teu coração. Então, assim, tudo começa
no momento em que você se torna de criatura, você passa a ser filho de Deus. Quando eu me lembro disso, sobre ser filho de Deus, o privilégio que é isso, de ter ouvido sobre o seu amor, sobre a sua fidelidade, sobre aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário, eu dou risada à toa. E eu fico, puxa, meu, eu sou filho de Deus, cara. Isso é muito grande, isso é muito grande. Tudo à minha volta perde totalmente o sentido, né? E, e as coisas se tornam, as coisas à volta, elas perdem a luz, o brilho. Quando você vê, quando você tenta entender, porque você não vai conseguir. Mas, puxa, o Deus Todo-Poderoso, ele me ama de uma forma tão especial. Então, assim, que você que está em casa hoje receba essa transformação sobre você. De repente você está aí na live, está sentindo o coração agitado, batendo mais forte, você fala, tem alguma coisa acontecendo comigo agora aqui, né? Eu não sei o que, talvez eu não entendi nem tanto o que eles estão falando, mas estou sentindo uma coisa no meu coração aqui. Eu estou sentindo uma vontade de chorar, estou sentindo que eu preciso me arrepender, eu estou sentindo que eu preciso de Jesus, né? Isso é o Espírito de Deus tocando em você, te convencendo de que você precisa, né? Então é só você crer, é só você acreditar e receber isso sobre a tua vida, receber essa mudança, essa transformação. Ele pode escrever uma nova história para você, né? Esse é o propósito de Deus sobre a tua vida, não é? Nós estamos aqui por causa dele. E onde dois ou três falam do seu nome, ele está presente. Então eu creio que ele está presente aqui, ele está presente aí onde você está, né? E ele toca o teu coração, em nome de Jesus, tá? Deus, olha, eu não sei porque eu estou falando isso, né? Mas Deus, ele tem um plano para você. Hoje não é o teu último dia, não. E não vai ser, porque ele tem um plano para a tua vida, em nome de Sim. Jesus. Sim, porque quando nós somos filhos, nós não somos mais escravos, né? Nós mudamos de posição. Ser filho de Deus é não ser mais escravo, é estar autorizado e com autoridade. Quando eu falei sobre sacerdócio, né? É ter autoridade, é estar autorizado por Deus a vencer os inimigos. Muitas vezes, como você falou, a pessoa está aqui, não está entendendo nada, filho de Deus, sacerdócio, mas ela tem as guerras dela, ela tem as lutas, ela tem coisas Sim, das quais ela não consegue se libertar. Ela está vivendo cativa, oprimida por sentimentos, por vícios, né? Levada pelas circunstâncias e Deus não te criou para isso. Como filho de Deus, ele te criou para ser um filho de Deus, ele te criou para ser um sacerdote. Então, Deus te criou para isso, para você andar em autoridade, não é para você viver oprimido, preso a vícios, preso a nada. Deus te criou para você ser livre. E se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Né? Essa é a essência da adoração. Porque se você quiser aprender música, você vai para uma escola de música. Né? Se sim. você quiser aprender um pouco mais sobre adoração, tem cursos, tem, sabe, escola na tua igreja, você pode perguntar para o teu pastor, mas a essência da adoração que a gente está, eu creio que o Espírito Santo está nos levando aqui a entrar nessa conversa, né? Ele sabe por quê, a essência da adoração é essa, é ser transformado de um escravo em um filho de Deus, para viver uma vida abundante, né? Viver o propósito do Senhor. Então, creia e receba nessa noite isso que está sendo declarado sobre a tua vida. É verdade. Exatamente. Até porque não tem a ver. A religião, ela nos ensina como a gente se porta num culto, como a gente se porta numa reunião espiritual. A gente sabe muito bem como se portar ali e como manter isso. Só que, até nesses dias da pandemia, realmente a gente entende, isso já é claro, né? E se não é claro para alguns, que fique agora. Que essa casca toda ela está caindo. Essa casca que... Eu não estou falando aqui para o evangélico, para o cristão, não. Estou falando para qualquer um. Essa casca está caindo. Essa casca é que a gente mantém atitudes cíclicas, viciadas, a mesma coisa. Chega do trabalho, chega em casa, tudo a mesma coisa. E aí alguém está de mau humor,
o outro já não aguenta. Então, há sempre as mesmas reações, sempre as mesmas ações. Então, eu creio que esse tempo esse ano, né, de 2020, tem realmente sido esse tempo marcado por essa palavra que a Dani falou, que é a essência. E quanto que é difícil a gente realmente voltar para essa essência, né? A gente sabe que famílias, né, o divórcio aumentou muito nesses dias, o Verdade. abuso infantil tem sido algo assim que aumentou demais também, é algo preocupante, algo. E essa não é a tua essência, essa não é a minha essência. Nossa essência como ser humano, nossa essência daquilo que a gente não tem como deixar também de colocar e de pontuar algo aqui. O norte é Deus, então a fonte é Ele. Esse é o lugar de tudo de se restaurar. Então o diabo não está nem aí se você é espírita, se você é ateu, se você é cristão, se você é pastor, ele não está nem aí para isso, porque isso tudo é um tipo. Verdade. Isso não é o nosso nome, isso não é quem nós somos, isso é, de repente, o que eu creio ou o que eu faço. Mas Deus não o ponto principal, eu creio que de Deus, tanto de Deus quanto do diabo, não é o que eu faço, o que eu creio. Porque se a gente crê ou não que Deus existe, se ele existe, se não existe, o diabo veio também para te matar, para te roubar, para te destruir. O diabo não está. A gente fica lutando com isso. Deus existe, Deus não existe. O diabo está lá te destruindo. Ele está acabando, arruaçando com o teu casamento, com a tua casa, com o teu emprego. Não está nem aí para isso. Enquanto a gente está preocupado com isso, e Deus também, ele não está deixando de te amar, de me amar. E o plano dele não mudou e não vai mudar, mesmo que a gente creia ou não que ele existe. Então, existe um plano dos céus para a terra, que é a restauração de todas as coisas, conforme um plano, que só existe um plano, conforme o início da criação. Então, para aquele lugar que Deus quer nos levar novamente. Qual é o lugar? Qual é esse lugar? É o teu casamento restaurado? É as tuas finanças curadas? É você tendo caráter no teu trabalho? Tendo caráter dentro da tua casa? É honrando a esposa, honrando o marido, honrando os filhos? Sim, aqui não é papo político e não é um papo de evangeliquez, mas é um papo daquilo que a gente crê. A gente crê na palavra, a gente crê em Deus, que esse Deus tem um Filho, que tem um Espírito Santo, que habita em nós. Essa habitação, ela vem através de confessar Jesus como Senhor e Salvador. E, cara, essa restauração, ela não tem a ver realmente com os nossos títulos. E desse extremo, se eu creio ou não que Deus existe. Porque crendo ou não, você é uma pessoa, você aí tem uma família. Ah, mas eu não sou casado, mas você veio de uma família, você está aqui nesses dias, a gente não está aqui de passagem, mas a gente está aqui para cumprir com um propósito. Esse propósito é o que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Deus não precisa da gente, mas nós cooperamos com Ele. Cooperamos, e eu creio que tudo vai partir de lares restaurados, e é isso que Deus tem feito na nossa casa. Não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com o tempo de ministério, mas tem a ver com o quanto que o nosso coração está aberto para isso. Nem com merecimento. Não tem a ver com merecimento, porque ele já... Ninguém merece nada. Pode falar, Bruno. Não, eu falei, não tem a ver com merecimento. Ninguém merece nada. Tem gente que se sente indigna, né? Não, eu não mereço, eu errei hoje, eu pisei na bola, eu estou ainda fazendo tal coisa errada e ninguém merece nada. O Senhor te ama e quer derramar uma restauração sobre a vida de cada um de nós, e depende de você crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e começar uma nova caminhada, né? Começar
uma mudança radical de vida. E é radical, viu, gente? É radical porque você vai perceber o quanto você vai ser transformado. Você vai perceber o que você era e no que você está se tornando, né? Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso, né? Ele verteu na cruz do Calvário. Não foi à toa, não. Quando ele estava lá, ele viu você. Foi por você. Até para você que está aí, que pensa assim, não, eu não mereço isso não, Wagner. Infelizmente, Deus vai ter trabalho comigo. Não vai, ele ama você desse jeito, né? Você pode dar trabalho para teu pai, para tua mãe, para o teu esposo ou para tua esposa. Pode dar trabalho, bastante trabalho para teu pastor, mas ele te ama, né? Isso aí vai chegar, vai ter um fim, isso aí. Ele vai restaurar você completamente, né? Olha, para quem não sabe, o pastor Reuel é a pessoa que faz o fundo musical dos meus vídeos. É uma pergunta. Eu ia começar a live com essa pergunta e eu acabei começando com outra, mas muita gente fica perguntando: puxa vida, que fundo é esse? Né? Fala qual é o nome desse fundo, quem faz e tal, e tal, e tal. É muita pergunta assim. É o pastor Reuel aí, ó. Tem um tom aí, habilidade com os dedos aí no seu teclado e faz esse som aí tão abençoado, tão vivo, né? Que toca. E, e aí ele faz, inclusive, ele tem um canal, né? Um canal no YouTube. Como é que tá escrito lá, pastor? Reuel e Dani Silva. Reuel e Dani Silva. Aí você pode ir lá no canal dele, se inscrever. Tem as canções, tem tudo lá. Tem até um fundo musical para você usar quando você for orar, quando você for falar com Deus, né? Muito bom isso aí, gente. Muito bom, é gostoso, né? E aí você coloca e tem o teu momento de oração. Então, assim, se inscrevam lá no canal deles, né? Tem também o Instagram deles aqui, já vai lá e segue, entendeu? Para você que está aqui agora na live e para quem vai ver esse vídeo aqui depois, tá bom? Pastor, eu gostaria que você orasse pelas pessoas que estão aqui, vocês aí, fizessem uma oração, quiser cantar um louvor, não sei, mas a gente está caminhando para o fim agora e vamos fechar com chave de ouro, porque está maravilhoso. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens Exaltam o Rei da Glória. no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens Mas maravilhoso Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, por cada lar, por cada pessoa. Senhor, que esse lar agora seja envolvido pelo ambiente da tua glória. Seja cheio do ambiente da manifestação Em nome da de tua Jesus, glória. Pai. Com sinais, com salvação, com cura, com arrependimento, com milagres. Sim, Você Senhor. seja curado agora em nome de Jesus. Nós iremos ouvir testemunhos de pessoas curadas. Você que agora está sentindo um fogo no teu coração. Você que Glória a está Deus. olhos. Você que está, sabe, com esse aperto no peito, cara, simplesmente levante as suas mãos aonde você estiver nesse momento. Se ajoelhe diante do Senhor e fala: Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero saber responder quem tu és. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Espírito Santo. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer não somente um sentimento, mas eu quero ter uma verdade. Eu preciso. Ore você que está na tua casa. Eu não sei orar. Cara, simplesmente chore, simplesmente comece a abrir a tua boca, simplesmente comece a Deus de uma forma. Não tem uma forma certa, tem um jeito certo, que é a sinceridade. Então, nesse momento agora, eu oro, Senhor, para que os lares sejam restaurados, para que os casamentos estão a ponto de se destruir. Pai, o diabo não vai tocar. O diabo em nome de Jesus, Senhor. O Deus de milagres está aqui. Deus de milagres, o Deus do sobrenatural está na tua casa. O Deus do sobrenatural está em nome de Jesus, Senhor. Tua mente. No nome de Jesus, Senhor. As crianças que estão abandonadas nos lares, Pai, que os pais acordem, que haja um despertamento. As crianças que estão sendo abusadas, Espírito Santo, sim, meu Deus, que misericórdia. espada de fogo
Senhor, para que livre essas crianças. Pai, os idosos, Senhor, que estão sendo abusados, os idosos, Senhor, que estão sendo maltratados. Espírito Santo, protege eles do homem mau, protege eles da mulher mau, protege eles da injustiça. Arranca, Senhor, essas pessoas do ambiente de abuso, de injustiça. Arranca, Senhor, nome de Jesus. arranca, Senhor, o vício. Pai, este homem, esta mulher, esta criança, Pai, que está se drogando agora, Senhor, que o efeito das drogas se anule agora em nome de Jesus. Senhor, Em nome de Jesus. Seja, Senhor, anulado Nós agora. abençoamos. Pai, pessoas que estão ao ponto, Senhor, de ter um infarto, pessoas que estão a ponto de se matar, Senhor, que a cura, que a tua presença, cheia. Oh, Pai, Pada, Senhor, dividindo mentes e corações, que o sobrenatural, Senhor, alcance os oh, lares, maravilhoso. alcance o casamento, Pai, aonde não há jeito, tem jeito, porque Jesus está aí agora. Tem jeito, porque Jesus está aí nesse momento. Jeito sim, porque o Espírito Santo habita em você. Em nome de Jesus, Pai. Vida. Vida, vida. Declaramos vida em nome de Jesus. Nós clamamos por Em nome vida. de Jesus. Nós clamamos por vida, um ambiente de morte. Por essa nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Traga vida, sopre esperança. Sopre, Senhor, as promessas são reais. Paz. Pai, eu creio. Paz não é um sentimento, paz é um ambiente. Senhor, então nós pedimos um ambiente de paz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele dá paz. Ele me traz paz, porque ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, mal algum, eu não temerei mal algum. Mal algum eu não temerei. Não tema que você entre nesse ambiente, que você entre no ambiente do Salmo 23. Porque Salmos 23 é um ambiente, então que você acesse essas águas tranquilas, possa transbordar na tua casa. Então que a tua alma agora tenha um refrigério, que Ele coloque um sorriso nos teus lábios. Todos aqui que estão nesse cansaço com a sua presença, no nome de Jesus.